começando mais um EJ. E você que está nos assistindo nessa noite, aí onde você está, feche os seus olhos, se conecte com Deus. Nesse momento mesmo, onde nós temos vivido tantas coisas, nesse tempo de dificuldade mesmo, eu quero que aí na sua casa você comece a profetizar sobre o Brasil. Que aí na sua casa mesmo você comece a clamar a Deus pelo nosso país. Que você comece a clamar mesmo pelo seu bairro. Que você comece a clamar mesmo pelos seus amigos, pelos seus familiares mesmo. Que nós possamos mesmo abrir o nosso coração. Que nós possamos deixar toda a dificuldade, pelo menos por um momento, de lado. E começamos mesmo a nos sincronizar com Deus, a nos conectar com Deus. Feche os seus olhos e que sua oração seja uma oração profética sobre o Brasil, sobre o mundo. Em nome de Jesus. Que as nossas orações comecem a gerar vida. Que as nossas orações comecem a alcançar as pessoas e começamos a poder falar de vida. A vida que Deus nos trouxe, a vida que Deus nos concedeu. Vá falando com Deus. Nesse momento é só você e Deus. Em nome de Jesus. Comece a profetizar sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós colocamos mesmo, Senhor Jesus, diante do Senhor, Pai, a nossa nação, Deus. Nós colocamos mesmo diante do Senhor, Pai, cada vida, Pai, cada vida, Deus. Todas as pessoas, Deus, que têm sofrido, Senhor Jesus, nesse tempo mesmo, Deus, de pandemia, Pai. Nós colocamos mesmo, Senhor Jesus, diante do Senhor. Nós oramos mesmo, Deus, por vida, Pai. Por vida, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa mesmo, Deus, entrar nessas casas, Pai. Nas nossas casas, Deus. E que o Senhor comece a falar conosco, Pai. Que nós começamos mesmo, Senhor Jesus, a dar ouvidos mesmo, Deus, ao Teu Espírito Santo todos os dias, Pai. Deus, que por um momento, Pai, nós possamos nos desligar, Deus, de tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, Pai. E que começamos mesmo, Senhor Jesus, a dar ouvidos, Deus, para aquilo que Teu Espírito Santo quer nos dizer neste momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Deus, como nação, Pai. Que nós possamos mesmo, Senhor Jesus, a começar, Deus, a falar mais do amor do Senhor, Pai. A começar a pregar mais sobre o amor do Senhor, Pai. Que nós possamos mesmo, Deus, começar a falar mais, Deus, de vida, Pai. Deus, que a Tua cruz, Pai, seja o centro, Pai, de todas as coisas, Deus. Que começamos mesmo, Senhor Jesus, a eliminar mesmo, Deus, todo o ódio sobre o mundo, Pai. Todas as trevas mesmo, Senhor Jesus, que tem tomado, Deus, conta de nós, Pai. Que começamos mesmo, Deus, a falar de vida, Pai. Que começamos a falar da Tua salvação, Pai. Que começamos a falar da verdade do Teu Evangelho, Pai. Deus, nós clamamos, Deus, que Teu Espírito Santo venha colocar nos nossos corações, Pai, o entendimento, Pai, da Tua palavra, Deus. Entendermos, Deus, que em todas as dificuldades que passamos, Pai, que em todos os momentos, Deus, de dificuldade, Deus, no mundo, Pai, nada, absolutamente nada pode calar, Pai, o Teu Espírito Santo. Que absolutamente nada pode, Deus, nos separar, Pai, do amor, Deus, maravilhoso do Senhor, Pai. Absolutamente nada, Pai.
Que nós mesmos, Senhor Jesus, como povo brasileiro, Pai, possamos começar a entender mesmo isso, Pai. Que podemos começar a entender, Pai, que não é, Deus, sobre pandemia, Pai, que não é sobre, Deus, um vírus, Pai, que não é sobre uma doença, Pai, mas sim sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai, nesse momento, Senhor Jesus. Deus, nós também oramos mesmo, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, clamando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Covid-19, Deus, seja varrido do nosso país, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor também gere cura, Pai, gere cura, Deus, gere cura, Deus, sobre os enfermos, Pai, que o Senhor, Pai, nos alcance, Pai, e que os nossos corações, Deus, esteja centrado em Ti, Pai, e loucos, Deus, para correr, Deus, na Tua direção, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
presença, Pai. Oh Deus, para te louvar, te agradecer, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo sobre você, Senhor. É tudo sobre você, Jesus. Que possamos entender isso. Tudo que somos, que temos, é para ti, Jesus. Oh, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo. Na casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte, e muitas desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte, e muitas desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar.
tira o medo. Vai dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Yeshua, Yeshua, você que está aí na sua casa, declare Yeshua. A presença do Espírito Santo está invadindo a sua casa, está pedindo permissão para entrar no seu coração. No Yeshua HaMashiach. Ele quer entrar no seu coração. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, o mais belo em
És um Deus maravilhoso. Aleluia. Diga a palavra de adoração onde você estiver. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Maravilhoso Deus, Conselheiro, Deus forte. Aleluia. Nosso Pai querido, nosso Pai de amor, que nos ama incondicionalmente. Te amamos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Olá, graça e paz. Que bom que podemos nos encontrar nesse nosso EJ especial. Em tempos de pandemia é assim. É um EJ através das redes sociais, é um EJ online, mas nós estamos aqui para levar até você esse tempo de louvor, de adoração a Deus, de reflexão na palavra do Senhor. E eu quero saudar de maneira especial toda a juventude que está conosco nesse momento, aqueles que prepararam esse encontro, a juventude da nossa igreja em Jardim Ângela, que preparou esse evento de maneira muito especial. Queremos louvar a Deus pela sua vida e pela vida de toda a juventude, que Deus possa continuar abençoando cada dia mais, em nome de Jesus. Como nós temos dito, e você já sabe, a igreja está fechada, mas o que está fechado são as portas, é o prédio, mas a igreja que somos nós, que é você, juventude, continua viva e ativa para a glória do Senhor Jesus, e é por isso que nós estamos aqui celebrando o nome do Senhor. E eu quero, nesse momento, convidar você para uma palavra de oração, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Se você puder, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio tão especial de nos encontrarmos, Senhor, na tua presença, de meditarmos na tua palavra, de louvarmos e exaltarmos o teu nome, Senhor, e de nos encontrarmos ainda que de maneira virtual, para celebrá-lo, para exaltá-lo e para reconhecer, Senhor, que é na tua presença que a nossa vida encontra sentido. Quero abençoar, Senhor, cada jovem, cada juvenil, toda a juventude, Senhor, da Igreja Metodista em Jardim Ângela, de maneira especial toda a juventude, Senhor. Nós abençoamos nesse momento, Pai. Tu esteja, Senhor, cuidando dos nossos jovens, dos nossos juvenis, especialmente, Deus, em tempos tão difíceis, Senhor, guardando, Deus, a nossa juventude, preservando, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Nós oramos e já te agradecemos também pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor, nesse tempo tão precioso. É o que nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Propósitos. Quero falar com você sobre propósitos, sobre a necessidade de se ter um propósito. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é o que é propósito. Talvez você já tenha visto esta palavra em muitos lugares, talvez já tenha recebido muitas mensagens, já ouviu alguns sermões falando sobre propósito. E o que é propósito exatamente? Quando nós pesquisamos sobre o significado de propósito, às vezes ficamos meio confusos, porque achamos que propósito tem a ver com meta, com plano, com alvo. Tudo isso faz sentido. Mas será que é isso que é propósito? Eu quero ler com você, então, uma definição que eu achei bastante interessante, que diz assim: propósito é sobre as estradas que escolhemos percorrer. Se escolhemos as asfaltadas e planas, vamos andar mais rápido. Mas não aprendemos muita coisa, já que o aprendizado está nos desafios, vencidos ou não. Se escolhemos as estradas muito esburacadas,
podemos ficar tão concentrados em não cair nos buracos que perdemos a paisagem. Que estradas estamos escolhendo? Quase tudo é escolha, e em cada escolha há várias renúncias. Propósito é também sobre o jeito que estamos percorrendo estas estradas. Pagando algum preço alto demais? Abrindo mão de algo valioso demais? Quem tem propósito não negligencia o que mais importa. Renuncia a algumas coisas, mas nunca o que o faz realmente feliz. Propósito não é sobre a velocidade do percurso. Isso se chama prazo, importante para cada etapa. Vamos combinar aqui que somos nós que imprimimos o ritmo. Quer correr? Pode correr. Quer andar? Ande. Quer parar? Pare. Mas nada disso é propósito. Propósito não é sobre a sua chegada. Isso é meta. Eu acho bom ter metas escolhidas por nós com base no que nos faz felizes e no que faz feliz quem nós amamos. Não aquelas banais impostas pela sociedade, de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Não é isso. Se vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro, não é exatamente isso que define. Mas ainda que isso esteja presente, isso não é o propósito. Então, eu quero pensar com você que propósito tem a ver com aquilo que dá sentido para as nossas vidas. Nós podemos ter alvos, podemos ter metas, podemos estabelecer prazos, podemos fazer o planejamento, mas propósito não é nada disso. Propósito tem a ver com o que dá sentido. E a pergunta que tem que nos motivar não é por que eu estou fazendo isso, mas para que eu estou fazendo isso. Se eu estou estudando, se eu estou cuidando da minha carreira, se eu estou ganhando dinheiro, por quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? Porque quando nós pensamos, então, naquilo que dá sentido, se isso dá sentido para a minha vida, fazer isso ou fazer aquilo outro, esse é o propósito da nossa vida, é isso que vai nos motivar a permanecer fazendo o que estamos fazendo. Pensar nisso é pensar naquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que na Bíblia tem muitas coisas que falam sobre o sentido da vida. Especialmente lá no livro de Eclesiastes, a pergunta que mais aparece é qual o sentido da vida? Eclesiastes 2, versículo 3, diz assim: resolvi no meu coração dar-me o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Também no capítulo 4 de Eclesiastes, o verso 4 diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, descobrir o sentido da vida não é uma coisa nova, é uma coisa já antiga, mas isso nos ajuda a vivermos melhor. Encontrar aquilo que dá sentido para a nossa vida nos ajuda a vivermos melhor. E isso serve para nós em qualquer tempo e em qualquer idade. Serve para as pessoas com mais idade e serve para você que é jovem, você que é juvenil, ir pensando já sobre isso. Porque, como a gente leu aqui anteriormente, escolhas serão feitas, decisões serão tomadas, renúncias serão feitas, e precisa ser algo, então, que dê sentido às nossas vidas. Quando nós pensamos em buscar o sentido para a nossa vida, nós podemos enfrentar violência, barbárie, ignorância, o hedonismo ou o prazer pelo prazer, a busca pelo poder, ostentação,
E diante de tudo isso, nós temos duas opções. Nós podemos buscar os caminhos para uma vida melhor, buscar mesmo qual é o propósito para tudo isso, não é? Ou nós podemos nos esconder, fingir que nada disso está acontecendo e assistir de longe as coisas acontecerem, o caos acontecer. E nós fazemos isso muitas vezes até de maneira inconsciente, quando nós achamos que aquilo que o mundo está dizendo como sendo certo, não é, dando direções, dando caminhos, achamos que isso é o certo e seguimos por esse caminho sem avaliar, sem pensar. É a mesma coisa de esconder, de fugir, então, daquilo que de fato daria sentido às nossas existências, à nossa vida. Eu quero então te convidar a pensar sobre isso. O que é que dá sentido à nossa vida? O que é que dá sentido à nossa existência? Nós temos como cristãos a palavra do Senhor, nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus para nos dar direção e para nos dar sentido. E tudo isso vai nos permitir vivermos uma vida melhor na presença de Deus e com o Senhor. Um autor bastante conhecido, um pastor chamado Rick Warren, pastor americano, ele escreveu um livro já há algum tempo atrás, bastante conhecido, chamado Uma Vida com Propósito. E nesse livro vale a pena ler, se você não leu, mesmo que tenha lido, vale a pena reler, é um texto muito interessante, muito gostoso, muito boa a leitura, então vale a pena ler. E nesse livro, Uma Vida com Propósito, ele estabelece pelo menos 5 propósitos gerais. Ele diz, primeiro, ele começa com a pergunta: por que eu estou aqui neste mundo? Por que motivo eu estou aqui na terra? Justamente a pergunta que o Eclesiastes faz, não é? Tem sentido tudo isso? Eu vou me entregar a isso, aquilo outro, mas no final vou descobrir que nada disso dá sentido de fato para a minha vida. Qual é o sentido? E ele diz que nós temos diante de nós 5 propósitos que são da parte de Deus para nós. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. E em quinto lugar, você foi feito para uma missão. Esses propósitos são desenvolvidos de maneira muito mais explícita e aprofundada lá no livro Uma Vida com Propósito. Como eu disse, vale a pena você ler, meditar, estudar nesse livro, que é muito interessante. Mas eu quero pensar com você, nesse momento, com você jovem, com você juvenil, sobre o item de número 3, o propósito que diz: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Se há um propósito para mim e para você, se há um propósito de Deus para as nossas vidas, é que nós sejamos iguais a Jesus Cristo. E olha só, a partir de tudo isso que nós refletimos, se é preciso a gente estabelecer propósitos lá para o mundo, não é? Se nós estudamos, se nós trabalhamos, se nós realizamos sonhos, e tudo isso precisa ter um propósito, precisa ter um sentido, em termos espirituais não é diferente. Deus também quer que nós tenhamos um propósito, Deus também quer que nós conheçamos esse propósito. Ele quer que a minha vida e a tua vida tenha sentido. Porque talvez você chegue a um ponto em que você vai dizer assim: mas por que é que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu venho à igreja? Por que eu venho aos cultos? Por que eu estou participando desse EJ? Por que eu participo de tantas reuniões? Não é por que eu leio a Bíblia? Então pode ser que você chegue num momento da tua vida espiritual e você vai dizer assim: por que é que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer outra coisa, eu vou procurar outro caminho, eu vou ver de uma outra forma. Mas não é só em termos espirituais que isso acontece. Tem gente que se cansa lá do seu trabalho, da sua profissão, da sua carreira.
porque talvez não tenha pensado muito se isso estava dando sentido para a sua vida. Tem gente que se frustra com os seus relacionamentos, seja o seu casamento, ou seja as suas amizades, porque talvez fique pensando, qual é o sentido disso? Onde é que nós vamos parar? Perdão. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? E aí nós vamos para a palavra de Deus. Deus também quer que nós tenhamos sentido ao fazer as coisas, especialmente quando vamos fazer para louvor e glória do Senhor. O texto lá de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um outro texto está em Efésios, capítulo de número 4. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículos 13 a 15, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verso 16 ainda diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que você e eu sejamos iguais a Jesus Cristo. E você talvez pergunte assim, mas igual a Jesus Cristo, mas de que maneira? Será que eu preciso ter os olhos de Jesus, a fisionomia de Jesus, os cabelos de Jesus? Claro que a Bíblia não está falando desse tipo de semelhança, mas está falando do caráter de Jesus, está falando da vida de santidade de Jesus, está falando da comunhão que Jesus tinha com o Pai. E nós vamos perceber que não é tão simples assim. Aliás, a gente precisa de ajuda para ser igual a Jesus. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. 2 Coríntios 3, 18 diz isso. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo gera um processo de transformação, pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus. E esse processo tem um nome, nós conhecemos bem, é santificação. O propósito de Deus gerar em nós uma vida santificada. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Força de vontade e boas intenções não são suficientes para gerar o caráter de Cristo em nós. A Bíblia diz que somente através do Espírito Santo pode acontecer as transformações que Deus deseja fazer, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, 13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, através do Espírito Santo, que realiza em nós essa transformação. Frequentemente, Ele nos toca de maneira diferente, especial, para moldar a nossa vida, o nosso caráter, para nos fazer conforme a sua vontade.
E eu quero te convidar a pensar então sobre isso. Imagina se nós, juventude, formos transformados e tivermos o caráter de Jesus. Imagina como as coisas podem ser diferentes a partir do nosso caráter transformado, a partir de uma vida de santidade, se nós começarmos a olhar as coisas na perspectiva de Jesus. E claro que isso não é fácil, mas nós precisamos buscar de Deus, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que você e eu sejamos iguais a Jesus. O texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, diz, até que todos, e o texto aqui não está dizendo que só os pastores, só os líderes, não está dizendo que é só quem tem mais tempo de igreja, mas está dizendo que todos precisam chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, ser varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós estamos caminhando no alvo, que é Jesus. Nós estamos olhando para Jesus, que é o nosso alvo, o nosso ponto de chegada é Jesus. E Ele está lá no alto da escada, e nós vamos subindo degrau após degrau, um dia após o outro, uma semana após a outra, um obstáculo após o outro, vencendo o pecado, vencendo as dificuldades, olhando para Jesus, porque Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso alvo, e o propósito que Ele tem para nós é que você e eu sejamos iguais a Jesus Cristo. Isso não é fácil, porque nós vemos no mundo que nos convida cada dia mais a vivermos da nossa maneira, do nosso jeito, a fazermos as coisas conforme a nossa mente, o nosso coração, especialmente para a juventude. Quantas tentações, quantas ofertas o mundo faz para nós, quantas coisas o mundo traz sobre a juventude nos dias atuais, mesmo em tempos de pandemia, não é, em que nós estamos aí isolados, distanciamento social, muita gente, muitos jovens e juvenis estão nas suas casas, mas a internet traz para nós um monte de opções, um monte de coisas contrárias, muitas vezes, à vontade de Deus. O nosso celular, que está conosco o tempo todo, não é a todo momento está trazendo uma novidade, uma informação, algo que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade do Senhor. E muitas vezes, nós preocupados com os nossos alvos, os nossos planos, as nossas metas, nós nos esquecemos daquele que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E sabe o que acontece? Nós vamos desanimando, nós vamos desistindo, nós tiramos os olhos de Jesus. Imagina que você está começando uma subida numa escadaria, Jesus está no alto lá, alguns já subiram alguns degraus, né? Alguns já estão mais avançados, outros estão mais embaixo. Mas o alvo para nós todos é o mesmo, é Jesus. Então imagina que você está caminhando olhando para Jesus, mas de repente surge uma oferta do mundo aqui, surge um evento aqui, surge um namoro que não é da vontade do Senhor, surge uma situação aqui envolvendo drogas, envolvendo bebida, envolvendo violência, envolvendo sexo. Quantas coisas vêm, quantas coisas que surgem. Às vezes os jovens até olham como uma oportunidade, mas é uma oportunidade para nós sairmos da presença de Deus. É muitas vezes uma oportunidade que vai nos levar para longe de Deus, porque nós nos esquecemos, nós tiramos os olhos de Jesus e nós começamos a questionar: por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu estou lendo a Bíblia? Por que é que eu estou todo final de semana buscando em Deus? Se tem tanta coisa boa acontecendo, se tem tanta coisa boa, né, agradável do meu lado, se tem tanta oferta, por que é que eu estou? E aí nós tiramos o alvo, tiramos os olhos do alvo que é Jesus. Nós começamos a achar que não faz sentido, né? Se nós nos tornamos crentes, ativistas, eu vou na igreja porque tem que ir, nós perdemos o sentido de buscar a Deus. Se nós lemos a Bíblia porque tem que ler, nós perdemos o sentido da vida com Deus.
Se nós estamos aqui no nosso encontro, no nosso EJ, poderia estar em qualquer outro evento, ainda mais de maneira virtual, né? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Poderia estar em qualquer outro evento, mas eu estou aqui. Mas se eu não estiver aqui com um propósito, isso não vai fazer sentido nenhum. E quantas vezes nós fazemos as coisas sem nenhum sentido? E não estou falando só das coisas da igreja, de Deus. Quantas vezes no mundo, na nossa vida secular, na nossa vida em família, na nossa carreira, nos nossos estudos, nós fazemos as coisas sem nenhum sentido. Fazemos por fazer, fazemos por necessidade, fazemos porque não tem outra opção às vezes. Mas nós precisamos então entender que há um propósito. Deus estabeleceu um propósito. E o principal propósito é que você e eu sejamos iguais a Cristo Jesus. Mas volto a dizer, só é possível isso acontecer através da ação do Espírito Santo de Deus e de algumas coisas que nós precisamos fazer. Cristo vive em nós. Colossenses 1:27 nos diz isso. E através das escolhas que fazemos, o Espírito Santo vai nos fortalecendo. Você precisa então tomar essa decisão de caminhar com Deus, porque isso faz sentido para você, porque isso dá sentido para a tua existência. Se você entregou a tua vida a Jesus, você deve ter entregue a tua vida a Jesus porque isso deu sentido à tua existência e está dando sentido cada dia mais à tua vida. Não é vir à presença de Deus, louvar ao Senhor, celebrar a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado, buscar a palavra do Senhor como referência para a nossa vida. Isso tem que dar sentido para a nossa vida. Porque se esse não for o sentido, se o sentido não for sermos iguais a Jesus, ter o caráter de Jesus, ter a santidade em nós, nós vamos perdendo a alegria, a disposição de virmos à presença do Senhor, de buscarmos ao Senhor. Nós precisamos fazer a escolha de caminharmos na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecendo. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Isso se dá pela fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja mesmo nas fraquezas. É preciso participação ativa para haver crescimento espiritual. Olha que interessante. Nós precisamos cooperar. A santificação, esse gerar do caráter de Deus em nós, ele não acontece quando você fica sentado no teu sofá, na poltrona da tua casa, esperando que caia algo do céu sobre a tua vida. Né? Não acontece quando nós somos passivos em termos espirituais. Não é só abrir a Bíblia e colocar ela debaixo do teu travesseiro e achar que você vai amanhecer conhecendo toda a Escritura. É preciso uma proatividade, é preciso agir, mesmo em meio às fraquezas, é preciso ter uma participação ativa para que haja um crescimento espiritual, para que o Espírito vá gerando em você esse caráter de Jesus, esta vida de santidade. Paulo explica isso lá em Efésios 4, 22 a 24. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo explica primeiro, é preciso abandonar a antiga maneira de agir. Verso 22. Devemos mudar nossa forma de pensar. Verso 23, o que diz em Romanos, né? Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos transformar a nossa mente, transformar a partir da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que é preciso adquirir o caráter de Cristo, ao desenvolver hábitos novos
e dignos de Deus. Hoje a tosse está pegando. Uma outra coisa que nós precisamos para que o caráter de Jesus seja gerado em nós para essa vida de santidade, Deus usa a sua palavra. As pessoas e as circunstâncias também são instrumentos para nos moldar, para moldar você à imagem e semelhança de Jesus, para fazer com que sejamos iguais a Jesus. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática os conhecimentos de Cristo nas nossas vidas. Olha que interessante. Nós queremos, então, que a nossa vida tenha sentido. Para isso, precisamos que o caráter de Cristo seja gerado em nós, porque ser igual a Jesus é propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Para nós, juventude, ser igual a Jesus é que vai dar sentido para a nossa existência, para fazermos diferença neste mundo. E nós precisamos, então, da palavra de Deus. Precisamos meditar, estudar, buscar na palavra de Deus, ter a palavra de Deus como nossa referência, como regra de fé e prática, como nós dizíamos antigamente. Precisamos ter a palavra de Deus como referência para a nossa vida espiritual em todo tempo e em todo lugar. Por isso é tão importante nós participarmos dos estudos bíblicos, da escola dominical, das células, dos eventos em que a palavra de Deus é estudada, em que há a reflexão, a pregação genuína da palavra de Deus, nos cultos, nas reuniões que nós temos, e em todo o tempo é importante a palavra de Deus, porque ela vai suprir a verdade que precisamos para crescer. Mas, além disso, eu preciso da comunidade, nós precisamos uns dos outros. Ainda que nós sejamos agora em tempo de pandemia, de distanciamento social, mas nós podemos usar as redes sociais para nos comunicar, para nos conectar, para mantermos contato com os nossos irmãos e irmãs. Manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, dá um telefonema, não sei se você lembra, mas o celular ele ainda faz ligação, né? Tem gente que até esqueceu. Manda mensagem, faz chamada de vídeo, mas o celular ainda faz ligação. Você pode ligar e ouvir a voz das pessoas. Então, por que isso é importante? É importante para nós, porque nós vamos perceber que tem gente que está do outro lado, na mesma condição que nós, está buscando em Deus, está esperando em Deus, está crescendo espiritualmente, desejoso de ser igual a Jesus. E também faz bem para aqueles que nós fazemos contato, porque eles vão saber que nós estamos juntos, que não estão sozinhos, não é? Que nós somos a igreja viva de Cristo Jesus. Então, você pode começar agora. Aliás, se você puder, vamos fazer esse exercício agora aí, através das redes sociais. Você que está me ouvindo agora, mande uma mensagem para um amigo, para um irmão, para uma irmã. Mande uma mensagem dizendo: olha, Jesus te ama e Ele quer que você seja igual a Ele, tenha o caráter de Jesus, tenha uma vida de santidade. Vamos exercitar isso. Mande aí pelas redes sociais aí um direct, mande aí um torpedo, mande uma mensagem de voz, aquilo que você sentir no teu coração, para dizer para alguém que você está lembrando agora que ele é especial para Deus, que Deus o ama, que Deus tem um propósito para a vida dele, para a vida dela, que é ser igual a Cristo Jesus. E nós precisamos também das circunstâncias. Como nós falamos, não é? Às vezes nós estamos numa estrada esburacada e precisamos nos concentrar para chegarmos até o alvo. Nós temos um propósito estabelecido, mas as circunstâncias, os problemas muitas vezes vêm contra nós, vêm tentando nos atrapalhar muitas vezes, fazem parte deste caminhar com Deus, e nós vamos entender que essas circunstâncias também nos ajudam a fortalecer a nossa fé, nos ajudam a permanecer nesse caminho, nos ajudam a olhar ainda mais para Jesus. E eu quero dizer para você, quando as circunstâncias vêm, não é hora de desistir, não é hora de abandonar o barco, não é hora de fugir, pelo contrário,
é hora de se apegar mais a Jesus, é hora de olhar ainda mais para o Senhor, para o alvo e lembrar-se de que há um propósito de Deus para a tua vida, que Deus te ama, Deus te resgatou, Deus te chama, porque Ele tem um propósito para a tua vida, você é especial para Deus. Então, quando vem as lutas e as circunstâncias, não dá para a gente desistir e falar assim, eu não consigo. Eu também não consigo. Mas com Jesus, nós podemos ir além. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. Com Jesus no barco, nunca vai afundar o meu barco. Quando Jesus está conosco, não sei quem lembra desta música tão antiga, né, corinho, que nós cantávamos na escola dominical. Com Jesus no meu barco, nunca vai afundar. Olha que coisa maravilhosa. É essa certeza que mesmo no meio das circunstâncias, nós temos um propósito que não me permite desanimar, não me permite desistir. E eu olho para o alvo que é Jesus e eu caminho, porque é isso que dá sentido para a minha vida. Quero também pensar com você que tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática, mas é para toda a vida. O texto de Efésios 4,13 diz isso, não é? Por isso, é preciso tomar posição e concentrar forças naquilo que é mais importante. Efésios 3, 12 a 14 diz assim, Filipenses 3, 12 a 14, que diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso é preciso tomar uma posição e concentrar forças naquilo que é mais importante. Jesus não quer nos dar apenas vidas equilibradas e confortáveis, mas Ele morreu naquela cruz para nos tornar como Ele. Antes de nos levar para o céu, Ele quer transformar a minha vida e a tua vida, quer gerar vida de santidade, e aí sim, Ele quer nos fazer como instrumentos de bênção para transformar este mundo e povoar o céu o máximo possível. Amém? Isso só é possível quando nós entendemos que há um propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos a esse mundo para passeio. Nós não estamos aqui por estar, né? Não é só nascer, viver, trabalhar igual um condenado e morrer. Há um propósito de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. O Senhor nos chamou de uma maneira especial, nos resgatou, nos tirou do lamaçal, como diz a palavra do Senhor, nos colocou numa rocha firme e colocou nos nossos lábios um novo cântico, porque Ele tem propósitos, porque Ele quer que você seja instrumento de bênção na vida daqueles e daquelas que estão ao nosso redor. Então, para finalizar, eu quero pensar com você, jovem juvenil que está comigo agora, ouvindo esta palavra. Nós muitas vezes fazemos planos e metas e temos propósitos para a nossa vida secular, para os nossos estudos, para a nossa carreira, para a nossa vida em família, não é? Talvez muitos de vocês já estejam estabelecendo planos, já estejam olhando aí algumas metas, ou já estejam até realizando algumas metas, estão olhando aí o futuro, não é? Realizações futuras, pensando aí como é que vai ser a vida futura. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos fazer isso mais do que na vida secular, é do ponto de vista espiritual. Porque o que eu vejo muitas vezes são jovens, juvenis,
pessoas de todas as idades, fazendo todo tipo de plano, estabelecendo metas, olhando com preocupação o futuro do ponto de vista secular, familiar, material, financeiro, profissional, mas na grande maioria as pessoas deixam de lado a vida espiritual, deixam de lado a vida com Deus. E aí, sabe o que acontece? Sabe o que nós temos visto? Muitas pessoas que estão crescendo profissionalmente, crescendo materialmente, crescendo na vida familiar, ganhando dinheiro, a carreira está indo bem, nada contra, isso é justo, é legítimo. Mas, por outro lado, muitos desses estão longe da presença de Deus, se afastaram dos caminhos do Senhor, não têm comunhão com a palavra de Deus, não frequentam mais os cultos, as reuniões. Quantos você talvez conheça pessoas que talvez estiveram nos nossos bancos de igreja, no tempo de escola dominical, cresceram conosco na sala de jovens e de juvenis, e que hoje estão preocupados sim com a sua vida futura, com a sua vida profissional, com a sua vida financeira. Não é? Tem gente que está preocupada apenas em ganhar dinheiro, preocupado com a sua família, não há problema quanto a isso. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que eu consigo detectar? É que eles perderam a razão de servir a Deus, o sentido de servir a Deus, o propósito de servir a Deus. Eles começaram a fazer por fazer, vir à igreja por vir, participar das reuniões por participar, e perdeu o sentido que é ser igual a Jesus, o sentido que é viver plenamente como Jesus, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos perdendo o sentido até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da varonilidade, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se nós perdemos isso, se nós perdemos o propósito que Deus tem para nós, a vida cristã passa a não ter mais graça, passa a não ter mais sentido, não tem mais razão de ser. Mas deixa eu dizer para você uma outra coisa, que a gente vai percebendo também. Muitas pessoas que abriram mão da vida com Deus para investir tempo na sua profissão, no seu recurso financeiro, na sua família, no seu futuro, ou seja, no que for, muitos desses também estão frustrados, estão arrependidos, estão depressivos, estão angustiados, inclusive muitos jovens mudando de carreira, abandonando tudo, seguindo outros caminhos, ou não seguindo coisa nenhuma, se enveredando pelo caminho das drogas, da violência, da maldade. Sabe por quê? Porque perceberam que aquilo que eles estavam fazendo também não dava sentido nenhum, não tinha razão nenhuma de ser. Estavam fazendo por fazer, ganhando dinheiro por ganhar, buscando uma profissão apenas porque é a profissão do momento, buscando dinheiro porque todo mundo tem que ter dinheiro, pensando no futuro porque todo mundo está pensando no futuro, vou pensar também, vou buscar uma carreira de sucesso. E quantas pessoas esquecem, e nós também nos esquecemos, a Bíblia diz que tudo isso vai passar, a carreira vai passar, o sucesso vai passar, o dinheiro vai passar, a força física, não é? Quantos investiram o seu tempo na malhação, no condicionamento físico, e isso é legítimo, mas quantas pessoas fizeram isso em detrimento da vida com Deus? Só que a saúde física também vai passar. Conhecimento intelectual, quantas pessoas dedicaram o seu tempo no estudo, né, no conhecimento, em obter diplomas. Nada contra, isso é legítimo. Mas quando nós colocamos de lado a vida com Deus, isso também vai perder o sentido para nós. Quantas pessoas estão agora percebendo que tudo aquilo que fizeram não tem sentido? Porque o sentido da vida não está, como diz Eclesiastes, não está no muito fazer, não está nas muitas tarefas, não está nas muitas realizações. O sentido da vida está em Deus. Porque, como o próprio autor de Eclesiastes reconhece, tudo é vaidade.
E quantas vezes nós fazemos por fazer e percebemos que tudo é vaidade. Mas eu quero convidar você, jovem, juvenil, a buscar em Deus o sentido da vida. E o sentido da vida não está em vir à igreja, não está em participar do culto. O sentido da vida com Deus está em ser igual a Cristo Jesus. Porque a partir desse momento, quando vamos nos tornando iguais a Jesus, nós vamos percebendo que todas as demais coisas são passageiras. Nós vamos percebendo que o importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos encontrar alegria e prazer em servir a Deus de muitas, das mais diversas maneiras, seja numa obra missionária, seja como missionário propriamente dito, ou de uma maneira ou outra, não é através do ministério, através de uma igreja, através de uma obra, de um trabalho social. Há muitas maneiras de servir a Deus e nós vamos encontrando alegria e prazer de servir a Deus. Vamos olhar para as pessoas de uma maneira diferente, vamos poder abençoar a vida daqueles e daquelas que estão ao nosso redor, cumprindo a vontade do Senhor. Então, quero deixar para você esta palavra. Você já encontrou aquilo que dá sentido para a tua vida? Certamente na vida secular, material, profissional também, nós vamos encontrar coisas que dão sentido. Não é porque não podemos fazer por fazer. Tem muitas alternativas, muitos caminhos. Mas mais importante do que encontrar o nosso caminho na vida profissional e material é saber que há um propósito de Deus para as nossas vidas. É saber que Deus te chamou, você é especial e Ele tem um propósito para a tua vida. E sabe por que isso é o mais importante? Presta atenção nisso, você que é jovem, você que é juvenil. Quando nós colocamos a nossa alegria em servir a Deus, quando encontramos o propósito de ser igual a Jesus, e isso dá sentido para a nossa vida, muitas vezes Deus muda completamente os outros projetos, os outros sonhos, as outras metas, as outras coisas que estavam diante de nós. Eu gosto de pensar que quando você ouve a voz de Deus, quando você alinha a tua vontade com a vontade de Deus, quando você busca ser igual a Jesus, não é subindo um degrau a cada vez, um degrau por dia, olhando para o alvo que é Jesus, buscando uma vida de santidade. Quando nós fazemos isso, quando a nossa alegria está em servir a Deus, em caminhar com Jesus, Ele pode mudar completamente o sentido da tua vida. E você vai ter sentido vai encontrar sentido em outras coisas que você jamais imaginou. Quantos missionários que começaram muitas vezes sem nenhuma razão e de repente o sentido hoje é servir a Deus na missão, em algum país, em algum lugar do mundo. Quantas pessoas na obra social, às vezes começaram apenas para dar uma mãozinha, para ajudar, e de repente se encontrou lugar ali para servir a Deus com alegria, com integridade. Quantas pessoas que começaram e estão no ministério pastoral, não é como eu, muitas vezes começou ali sem muita pretensão, e de repente Deus mudou a história e disse, olha, é isso que eu tenho para você, e você percebe que isso dá sentido para a tua vida, porque você está agradando o coração de Deus. Eu quero desafiar você, jovem juvenil, a encontrar o sentido da vida em Cristo Jesus. O propósito da vida está em Jesus Cristo. Se lá no mundo você precisa ter propósito, muito mais na presença de Deus. Porque se a gente tiver encontrado o propósito de servir a Deus, podem vir as dificuldades, os problemas, as pandemias, a gente pode ter isolamento social, nós podemos ficar longe das pessoas de maneira física, mas nada, diz a palavra do Senhor, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz o texto de Romanos capítulo 8. E eu quero convidar você a ter experiência com Deus, de ter uma tanta alegria, de ter encontrado o propósito em servir a Deus, que não quer outra coisa a não ser servir ao Senhor com alegria e com gratidão. Ele quer fazer você semelhante a Cristo Jesus. Como diz o texto de Efésios,
como eu disse, também não é possível que isso seja feito sozinho. É preciso tomar uma decisão. Isso depende de nós, depende de você. E é preciso buscar a ajuda do Senhor, da ação do Espírito Santo, da palavra de Deus, daqueles que estão ao nosso redor, que nos ajudam nesta caminhada. É preciso saber que esse é um processo lento, que pode durar a vida toda, mas certamente vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você, jovem juvenil, possa cada dia mais encontrar o sentido da vida na presença do Senhor, possa saber que Ele tem um propósito, é que você seja semelhante a Cristo Jesus, seja igual a Cristo Jesus. E quando nós somos iguais a Cristo Jesus, o mundo vai ser impactado de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus que nos ama de uma maneira extraordinária, e por isso o Senhor nos chama, nos resgata e estabelece um propósito para as nossas vidas. E assim como lemos na Tua palavra, Pai, nós declaramos, Senhor, que queremos viver esse propósito de sermos iguais a Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, através, Senhor, da ação do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, através, Senhor, daqueles e daquelas que estão ao nosso redor, da igreja do Senhor, também em meio às circunstâncias, ó Pai, vai gerando em nós o caráter de Cristo Jesus. E ainda, Senhor, que seja um processo longo, ainda, Senhor, que as coisas não aconteçam de maneira instantânea. Nós cremos, ó Deus, que o melhor lugar é na Tua presença. O melhor, Deus, é vivermos conforme a Tua vontade. O melhor, Senhor, é saber que quando encontramos o sentido da vida em Cristo Jesus, nada jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos e abençoamos toda a juventude em nome de Jesus. Amém e amém. A dinâmica de hoje é uma coisa muito simples, muito fácil, e eu espero que vocês entendam o objetivo. Se não entenderem, aí complicou. Mas, aqui em cima, vocês conseguem ver, mas tem água. Isso representa Deus. E aqui, bem bonitinho, somos nós, esponjinhas. Bem simples. O que a esponja faz? Absorve. Então, quando a gente tá aqui, ó, mergulhados em Deus, a gente tá absorvendo o que Ele tem pra gente. Bem bonitos. E Deus sempre nos chama pra alguma coisa. Então, quando a gente vai fazer o que Ele pediu, a gente sempre acaba deixando coisas pelo caminho. E quando a gente chega no nosso propósito, mesmo que já pareça vazio, a gente ainda tem dele pra derramar. Só que a parte importante é, a gente sempre tá na presença dele. Então não importa quando a gente já aparenta estar vazio, a gente ainda tá um pouquinho úmido. Então pra encher mais, só buscar na fonte. A gente busca na fonte e continua transbordando. E não importa qual é o tamanho do lugar que ele vai te chamar pra ir, sempre tem como você ir e transformar os lugares. E você sempre vai poder encher. O que a gente quer dizer com isso? Lá no 3º capítulo de Atos, depois da descida do Espírito Santo de Pentecostes, os apóstolos, discípulos Pedro e João, eles estavam indo em direção ao templo e no caminho eles encontraram um coxo. E ali eles transformaram uma vida. E o importante, eles transformaram essa vida e eles acompanharam ele até o templo. E quando chegaram lá, é até interessante. Quando chegaram lá é até interessante, porque a gente sempre para pra pensar, tipo, ele mudou aquela vida daquele coxo e é isso. Mas chegando lá, eles foram questionados pelos sacerdotes e as pessoas começaram a ouvir o que aconteceu na vida daquela pessoa, o que Cristo fez. E só por uma vida ter sido transformada no caminho,
quando chegaram aqui no objetivo, foram alcançadas mais 5.000 vidas. Então, que a gente possa ser cheinho de Deus e possa transbordar cada dia mais e mais. É nóis. Sou nova criatura, batizado em novo sou. Condenação não tenho, agora justo sou. Jesus, eu me levanto. Em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus soberano, te glorificarei. Eterna é a tua palavra, teu